eu gosto de citar, por exemplo, os programas de trainee, que eu acho que por muito tempo foram o mais discriminatório da vida. Porque você imagina uma população negra que vai competir. O primeiro critério seletivo de um trainee, da maioria das empresas de talento, é onde essa pessoa estudou. Onde ela se formou, né? Onde ela se formou. E aí, quem foi no SPN versus quem foi numa faculdade que eu não sei o nome, que graças a Deus a gente tem bastante faculdades agora para essas pessoas formarem, não é só essa pessoa ter a faculdade. Ela ter a melhor faculdade que não é acessível a ela nem se ela trabalhasse a maioria do dia e fosse uma aula por dia para poder se formar. Então, o programa de trainee, ele era muito agressivo para essa população. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso podcast Papo de Talento. Eu sou Poliana Macedo, gerente executiva do Manpower Group. Vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de cabelos ondulados. E hoje o nosso episódio é sobre diversidade racial no mercado de trabalho. E para falar desse tema, temos um convidado super especial, Adnan Rosário. Adnan, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar. Muito obrigado, Poliana. Estou extremamente honrado de estar aqui com vocês hoje, um privilégio. Sou Adnan Rosário, sou gerente de Facilities Workplace na PepsiCo, trabalho há 20 anos na companhia, falo que sou cria da PepsiCo, né, desses processos. Vou me autodescrever, sou um homem negro, 1,91 m, estou trajando uma blusa marrom e tenho os cabelos negros curtos. Adnan, novembro, não temos como falar, né, do mês da consciência negra e pensar no dia a dia, né? Como colocar isso na prática nas empresas e como fazer isso se tornar algo do dia a dia. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como fazer isso acontecer no dia a dia sem ser apenas uma pauta do mês da consciência negra. Perfeito, perfeito. É uma excelente pauta, né? E que bom que a gente tem no calendário brasileiro um dia que a gente começa a reparar historicamente um problema que vai depender de muita energia, muita vontade, muita intencionalidade para poder transformar. E eu acho que eu falo bastante nesse momento que nós teremos juntos da intencionalidade, né? Porque as ações práticas no dia a dia, ela tem que deixar de sair do PowerPoint bonito, ela tem que deixar de sair das falas bonitas, de deixar de sair de um período que a gente tem alguma intenção, seja eleitoral, de algum outro fim desse processo, e, de fato, tornar prática. De fato, a gente entender que essas pessoas, essa população negra, que é a maior população do Brasil, 55% que a gente fala, precisa, de fato, de atenção e ajuda para se performar, para ocupar o local que, de verdade, todo mundo deveria ter quando a gente fala em equidade, e hoje ainda é muito desigual para essa população. E como faz, né, no dia a dia para manter esse debate vivo dentro da organização, né? Como fazer essa pauta ser contínua todos os dias, fazer isso virar não uma coisa, né, calendário forçada, mas ela ser realmente parte do dia a dia? Primeiro, a tua cultura precisa traduzir o que é essa prática, né? Não adianta eu disser, por exemplo, que eu quero promover isso na empresa e eu só ter alguns flashes, alguns instantes no dia da consciência negra, num dia que remete a algum movimento de equidade. A gente precisa ter ações diárias, ações intencionais e até mesmo ações que, num primeiro momento, leve a organização a entender que isso precisa transformar com números, né? Então, onde eu quero chegar quando eu falo que eu quero pessoas negras na liderança? Qual o número que eu vou perseguir? Mesmo que nesse momento seja algo que as pessoas pensam que é forçado, mas nesse momento eu estou fazendo as pessoas entenderem qual o papel delas, especialmente a liderança. A liderança precisa estar muito conectada de como isso promove. E a gente precisa entender que hoje também passa de uma pauta ESG que vem ajudado muito, quando a gente fala de que eu tenho um pilar de sustentabilidade, que eu trato de como a empresa está cuidando do seu movimento racial, está cuidando da sua diversidade, da sua inclusão como um todo, como é que o meu produto se conecta com isso? A gente está numa geração muito conectada, que a escolha dela passa muito pelo que eu estou vendo no Instagram, pelo que eu estou vendo como essa empresa se conecta com essa pauta, como essa empresa não se conecta, ou então quando as ações dela excluem essa população, eu vou
buscando afinidade com as pessoas ou com o grupo que melhor me descreve, que melhor eu estou ambientado. Então, tudo isso passa para as empresas pensar. Não é só perseguir um número, não é só ter uma meta bonita, não é só colocar no PowerPoint que eu sou inclusivo. É como isso conecta com a minha estratégia, como isso me faz vender mais, como isso me faz pensar em produtos diversos para atender essa população como um todo. Você falou de liderança, e quando a gente fala de liderança, a gente está falando que só 8% das lideranças são negras. E aí, eu também queria entender na sua visão, o que você entende que contribui para essa desigualdade? Olha, é um dado de fato que acontece, e o que contribui para isso é como a gente se comporta ao longo do tempo. Normalmente nas empresas, a gente até brinca, tem o famoso QI, né? Quem indica, e vai buscando para esse grupo. Só que, se eu tenho uma reparação histórica da negritude no Brasil de 130 anos, esse grupo ele vai se conectando com pessoas que são brancas. Então, que estudou em universidades famosas, que vem com inglês, que vem com espanhol, enfim, que vem com uma série de skills, de competências que essa população não tem. Enquanto uma pessoa está podendo, um branco, talvez com uma condição melhor, está podendo estudar numa faculdade, fazer inglês, fazer espanhol, se preparar desde os 13 anos, muito dessa população aos 13 anos está vendendo bala na esquina. Muita dessa população está tendo que estudar à noite, quando dá para estudar, quando consegue ir à aula, porque tem que trabalhar o dia todo, e não é num trabalho que vai formar, que vai ensinar ela a viver um ambiente corporativo, que vai viver ela a viver num ambiente fabril, enfim, de onde for começar essa profissão dessa pessoa. Isso faz com que ela está muito atrás daquele grupo que, na hora que tiver um processo seletivo, talvez não vai estar nem no shortlist finalista para o líder ter a escolha de um negro. Então, começa até na nossa responsabilidade como eu mando um shortlist de lista que tenha um negro, para pelo menos eu deixar o que da dúvida para o gestor. Mas muitas vezes nem isso chega para ele poder decidir. Então, começa por essa série de transformação que tem que rever toda a sua estratégia e de como essa estratégia se conecta com, de fato, o meu objetivo no final. Por isso que eu sempre falo que o número ajuda. Porque o número vai passar a ser uma meta sua, uma meta minha, então eu já começo a ver isso diferente. Até que, de fato, seja intencional. A gente sempre tem que buscar a intencionalidade disso e as pessoas fazerem no automático, sem pensar. Poxa, esse shortlist não é diverso, ele não tem que ir para o gestor. Se o gestor, poxa, se eu não gostei desse candidato aqui, enfim, ou se ele não está nessa linha aqui, que tá equiparando aos outros, eu preciso voltar e pedir que venha nesse formato para eu poder ter a decisão acima disso. Então, esse é um movimento importante para que a gente faça essa transformação. E você acha que a gente está falando de falta de acesso, falta de oportunidade, falta de visibilidade? Você acha que é um pouco de tudo? O que contribui para isso? Eu vejo que é uma falta de tudo. É uma falta de empatia também. Eu sempre falo, né? A gente tem um modelo legal que é a liderança, a mentoria reversa, que é onde um branco vai fazer uma mentoria com a pessoa negra. E isso dá um choque de realidade. Eu já ouvi alguns casos de choque de realidade muito grande de, putz, eu não sabia de como foi difícil para você entender coisas básicas de como escrever um e-mail, de como ter acesso ao português, de quão difícil é para essas pessoas ter a oportunidade de vir fazer um podcast desse, né? De vir conversar, de vir falar com alguma clareza ou de se conectar com esse grupo majoritariamente branco. Essas pessoas estão acostumadas a outro tipo de vivência. Normalmente se relacionam com outro grupo. Então, quando você olha esse conjunto de oportunidades, se a gente não está preparado para remover essas barreiras e fazer isso acontecer no dia a dia, essas pessoas não vão se conectar, essas pessoas vão viver num mundo diferente e vão começar a criar os seus formatos de fazer mundo. E aí você tem um paralelo. Quando elas estão fazendo esse formato de fazer mundo, se eu, empresa, não vou no mundo dela, por isso que eu falo a mentoria reversa, eu também não estou preparado para sustentar a minha estratégia do futuro. Ou então eu vou fingir que é uma estratégia de parede.
E que existe um movimento muito legal das maiorias das empresas, das grandes empresas, de que eu não quero viver isso como estratégia de parede, eu quero viver uma estratégia de que, de fato, as pessoas estão se conectando com isso. E você vê programas legais. Eu gosto de citar, por exemplo, os programas de trainee, que eu acho que por muito tempo foram o mais discriminatório da vida. Uhum. Porque você pega, imagina uma população negra que vai competir. O primeiro critério seletivo de um trainee, da maioria das empresas de talento, é onde essa pessoa estudou. Onde ela se formou, né? Onde ela se formou. Uhum. E aí quem foi no SPN versus quem foi numa faculdade que eu não sei o nome, que graças a Deus a gente tem bastante faculdades agora para essas pessoas se formarem, não é só essa pessoa ter a faculdade. Ela ter a melhor faculdade que não é acessível a ela nem se ela trabalhasse a maioria do dia e fosse uma aula por dia para poder se formar. Então o programa de trainee, ele era muito agressivo para essa população. E hoje você vê já as maiorias das empresas com sua intencionalidade com programas de trainee voltado para jovens negros, a população preta e parda, que de fato precisa avançar e ter esse desenvolvimento para fazer isso. Então, são alguns exemplos que eu falo que são ações que vai do início da sua estratégia, né, de como lá eu estou formulando onde eu quero chegar daqui a 10, 5, 3 anos que seja, e como eu acelero isso. Porque não é só fazer. Se eu for fazer ao passo que a gente está tendo essa reparação histórica, eu nunca vou chegar. Então, preciso como eu acelero isso, e essas ações intencionais precisam fazer para ter essa aceleração. Adina, e como que a liderança ela pode ser um agente transformador, né? Sem depender do RH, sem depender das ações que são feitas por instituições, mas como que no dia a dia o líder consegue também contribuir para essa pauta? O líder eu diria que é 80% dessa engrenagem, né? Assim, ele precisa estar muito conectado de como ele faz, porque no final da história a decisão de ter um candidato ou como eu trato esse candidato dentro dessa pluralidade, dentro dessa diversidade numa equipe, depende dele, né? E estudos provam, você pegar a maioria dos estudos, provam que quando eu tenho um grupo mais diverso, um grupo mais plural versus grupo homogêneo, a velocidade de decisão, de criatividade, de produtos é muito mais rápido do que um homogêneo. Então o líder precisa entender que ter a diversidade, primeiro, para mim, é melhorar meus resultados. Porque se a gente está atrelado a algum resultado, a gente nasceu por brincar de resultado, a gente é competitivo por natureza, então eu tenho que olhar isso como meu resultado e ter um interesse em cima disso. Esse líder precisa também buscar os caminhos para que essa pessoa se ambiente. Porque se eu contratar alguém que não vem de uma formação sólida ou que não vem de uma carreira sólida, e na maioria das vezes vai trazer algumas pessoas negras, se a gente está falando que apenas 8% chega em cargo de liderança, se a gente for deixar estatística para baixo, você vai ver que em analista tem um público menor, em gerencial tem um público maior, porque essa maioria das pessoas vem de chão de fábrica. E a diferença vem de chão de fábrica, vem de uma área fabril, de um promotor de vendas, e a diferença de vivência corporativa dessas pessoas é grande. Então, esse líder tem que ir acelerando esse processo de formação, entendendo que essa pessoa precisa de um acompanhamento, precisa entender o processo como um todo para ir crescendo ao longo do tempo dentro dessas formações. E aí, quando a gente fala de resultado, né, obviamente vem sempre uma pergunta que é o que as empresas ganham, né? Por que para elas é importante investir na diversidade racial? Qual que é o impacto disso em inovação, em performance? O que você diria para as pessoas que estão escutando e pensando o que isso vai mudar para mim no dia a dia como companhia? Eu vejo que como companhia você vai primeiro que como companhia a gente olha nesse perfil de mundo que está vivendo hoje, nós estamos falando da maior população brasileira. De novo, são 55%, então são 55% de uma população de consumidores. Que talvez antes não tinha um viés de eu posso me conectar, eu posso ter minha rede de relacionamento, eu posso ter minha rede de apoio, que se a empresa X não está dentro dela, essa empresa está fora. E a empresa vai olhar para o resultado e não vai descartar essa rede, que geralmente é grande. Então, é uma relação aí ganha-ganha que eu preciso olhar também como eu me conecto com essas pessoas. A empresa estando fora, o resultado dela não vai acontecer.
E segundo se eu não tenho essas pessoas dentro, eu não vou me conseguir conectar com essas pessoas lá fora, porque eu não vou lançar um produto. Você vê muitas empresas hoje lançando produto diretamente com a população negra. Porque entende que ela é um nicho de mercado que eu tenho que entrar com mais afinco, e as pessoas hoje olham o Instagram e entendem que esse produto conecta comigo. Uhum. E essa pessoa fala com o outro, que normalmente é uma conexão negra também, e se conecta com ele, vai se conectando, e isso vai gerando uma rede de informação que ou eu, empresa, estou dentro disso, ou a longo prazo eu estou totalmente fora do mercado. Então, essa é uma preocupação da maioria dos CEOs também, quando se endereça esse tema e vai trabalhando para isso. Então, a empresa precisa trazer essa pluralidade para que os resultados dela estejam atrelados ao que ela quer vender lá, e, acima de tudo, que ela ganha com velocidade, com tomada de decisão, que ela ganha com intencionalidade, com que essa população faz. E que somos incríveis, né? Então, vamos lá bem claro, somos incríveis quando a gente trabalha junto para buscar esse resultado e de forma consistente. Sim. Na PepsiCo tem um movimento Negrow, que acho que uma super inspiração de algo que acontece na prática. Conta pra gente um pouco desse movimento, como que ele começou. Legal. O movimento Negrow começou quando a PepsiCo, de fato, teve... a PepsiCo sempre foi empresa diversa, né? Eu sempre falo, quando eu comecei minha carreira lá, e eu sempre gosto de contar essa história para as pessoas, né? Eu comecei porteiro na PepsiCo, em Sete Lagoas. Então, eu não comecei gerente. Eu comecei de baixo, numa empresa terceirizada, e um dia alguém virou falando assim, olha, você tem a cara da PepsiCo, vou te dar uma oportunidade aqui na área de People, na área de RH. Eu sempre fui sempre na área de gestão de pessoas, então estava muito ligado ao processo de business partners, ou então eu era facilities dentro da minha carreira como um todo. É assim que foi se desenvolveu minha carreira na PepsiCo, e em vários lugares, né? Já passei por Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, voltei em São Paulo, fui fazendo essa transição. E essa oportunidade eu sempre tive lá, sempre fui muito claro, mas quando começou essa pauta de que a gente precisa de um ponto a mais para a gente, de fato, vencer essa barreira do retrocesso que a gente tem com o movimento negro, a PepsiCo começou a ver seus formatos, a ver sua estratégia, aí que criou o Negrow, né? O Negrow, basicamente, é criar grupos de afinidades que se conectam aí, se façam com que essas pessoas destravem o seu potencial, porque são pessoas com potencial incrível, a gente precisa, de fato, só ajudá-las a destravar esse potencial. Então, tem os movimentos que fazem isso, tem os movimentos de mentoria. Então, eu sou mentor dessas pessoas até hoje, né, e continuo com esse momento, e também de criar a estratégia para essa liderança, de fato, entender qual o papel dela com esse objetivo da PepsiCo como um todo. Então, por exemplo, a mentoria reversa nasce desse processo, né? Então, nós temos o nosso presidente fazendo mentoria reversa com essas pessoas. E isso faz com que a gente acelere o movimento de Negrow, ao passo que a gente fala hoje que a gente quer ter segurança psicológica. A gente já não fala no Negrow como um movimento, porque a gente já superou essa barreira de dizer que, olha, eu quero tratar isso diferente, eu quero fazer um programa de trainee com afinidade negra. Então, a PepsiCo ainda está fazendo, não sei ainda o futuro, não estou podendo dizer, mas talvez no futuro não faça mais, porque a gente entende que a segurança psicológica gerada nessa organização, tanto para líder quanto para essas pessoas, naturalmente e intencionalmente vai suprir essa necessidade de continuar acelerando os programas de inclusão de negros dentro da PepsiCo. E, Adnan, depois que vocês implementaram o Negrow, vocês conseguiram medir o impacto disso? Teve alguma ação, alguma medição de performance? Olha, performance em si é mais complexo de falar. E até de trazer números. Obviamente, a gente desenha números que naturalmente, internamente, a gente olha para isso. Acho que para o mercado a gente não comunica dessa forma, que não é uma mensagem que a gente quer passar de, putz, estamos olhando uns números para isso. Mas o melhor resultado que a gente vê é o corredor. Então, eu vou num escritório que hoje eu vejo uma população negra gigantesca. Eu estava lá agora, estava conversando com 2, 3 pessoas, e essas pessoas estavam entrando numa reunião do Exxon, que é a nossa cúpula de gestão, né, dos mais altos gestores. Então, essas pessoas estavam entrando para lá. Então, aí você já consegue, você não mede o resultado no papel, porque eu não quero vender esse resultado para ninguém, mas eu consigo ver ele na prática.
Porque eu vou num andar onde normalmente nas empresas vocês veem 2%, 1%, talvez 2, 3 pessoas negras. E teve momentos na Pepsi que eu já entrei nas reuniões e olhava, caramba, sou só eu negro aqui. Como que é essa sensação? É estranho. É muito estranho. Porque, nós somos a maioria. Por que só tem eu aqui? Exato. Por que só tem eu aqui? Cadê os outros? E hoje não. Hoje eu acho que eu já vejo até uma situação contrária. Olha que legal, só tem equidade, sim, equidade, mas às vezes esses grupos estão se crescendo e você vê isso na prática, você vê isso no resultado, você vê isso nas reuniões. Ontem a gente foi celebrar o Halloween, que é uma parte de ativação, de engajamento que a gente tem, e a maioria dessas pessoas estavam lá, convivendo com a gente. E eu estava conversando com o branco, eu estava conversando com o pardo, com o negro, e aí já não é diversidade do ponto de eu preciso trazer. Eu estou com equidade já, porque essas pessoas estão vivendo a equidade, e aí a pluralidade está sendo vista, está sendo sentida e está sendo vivenciada. Né? Eu acho que esse é que quando a organização chegar nesse conceito, acho que sim, a gente já está superando um pouco essa barreira. Adnan, e olhando para essa trajetória, quais foram os principais aprendizados que você teve, que outras empresas podem levar como inspiração? Olha, o principal aprendizado nesse processo é que a gente precisa acreditar nas pessoas. Eu tive alguns processos de mentoria que eu fiz que as pessoas entravam desacreditadas que elas podiam chegar. Então, se eu tenho do outro lado outra pessoa que por eu estar com uma pessoa desacreditada eu não acredito também, então a gente não muda. Então, eu preciso acreditar nessas pessoas, eu preciso ter clareza que essa transformação traz benefícios a longo prazo, traz uma oxigenação necessária para toda a organização. E para inspirar essas organizações precisa começar, que seja com estabelecendo um padrão de como eu quero ter, de onde eu quero ter as pessoas, e comece do pequeno para ir buscando algo maior. Mas que comece para poder fazer e sentir como isso movimenta o ambiente, como o ambiente fica mais leve quando você traz toda essa equidade para esse grupo. Bom, aqui no Papo de Talento a gente adora uma história real. E aí você falou de mentoria. Você consegue compartilhar com a gente alguma história que te marcou? Claro. Eu gosto de histórias que trazem o sucesso no final. Porque o sucesso inspira as pessoas para fazer. E eu tive uma mentorada que para mim foi muito legal o processo dela. Eu comecei com ela e ela não acreditava nem na mentoria. Porque ela já estava 20 anos na organização e já tinha passado por alguns processos, mas nunca tinha se desenvolvido o cargo que ela esperava ter e que não achava que estava acessível a ela, porque ela estava numa área, esse cargo era tipo extremo da outra área que podia fazer para isso. E aí foi um processo mais difícil, porque quando você quer pegar uma pessoa que quer ir, é mais fácil, porque você vai colocando, ela vai super rápido, porque ela está acreditando no movimento que ela está. Mas essa não estava acreditando nem que ela poderia chegar. Primeiro ela precisava acreditar. E eu estava testando, deixa eu testar. Falaram que esse negócio é bom, deixa eu testar para ver se é. Né? Então, assim, primeiro eu tinha que ter um cuidado muito grande, né? Um cuidado no sentido de, podia ter, nessa época eu falava que podia ter reunião que fosse. A minha sessão de mentoria eu não pedia para me dar. Porque se ela não acreditava que eu estava lá para ajudar elas, da primeira vacilada minha eu não ia conquistar ela. Então, primeiro precisava conquistar ela como mentor, né? Então, busquei esse caminho de conquistar ela como mentor e depois eu fui abrindo as portas para conversar com as pessoas que poderiam levar ela a essa posição. E isso para ela era algo super difícil, porque ter uma conversa com o diretor, e a última conversa de carreira que eu possibilitei para ela para poder fazer isso foi com o diretor da área que ela queria estar. Aquilo era algo impossível. Então, conseguiu ter todo esse processo, trabalhamos esse processo para ter essa conversa e teve uma preparação para essa conversa. E a coisa foi fluindo bem. Passado quase 7, 8 meses de mentoria, ela conseguiu a promoção para a área que ela queria, para fazer o processo que ela queria. E por incrível que pareça, foi algo tão natural que ela começou um processo nessa área, né, desacreditada, obviamente, quando a vaga abriu. Ela teve a conversa com esse diretor durante o processo. Esse cara nem sabia que ela estava na oportunidade de processo, porque ela não falou com ele.
que estava no processo no dia. Eu até briguei com ela, tal, assim, até pensei, briguei no bom sentido, né? Até falei, pô, depois eu vou mandar uma mensagem para ele, tal. No final do dia eu me esqueci de mandar essa mensagem para ele, mas o resultado foi, ela foi aprovada. Porque as pessoas viram a vontade dela de estar na vaga maior do que qualquer obstáculo de formação que ela poderia estar. E hoje está lá atuando. Outro dia entrei numa reunião com ela que eu tinha com assuntos em comuns dessa área e consegui ver ela performando nessa função, entregando, se posicionando, falando muito mais do que falava quando começou o processo comigo. Eu falei, putz, vale a pena, vale muito a pena você dedicar seu tempo para você poder ver o sucesso de alguém. Então, eu sempre falo isso, que se eu puder dedicar muito tempo da minha vida para eu ver o sucesso de alguém, isso é algo que eu faço, né? Eu não contei antes, mas eu sou super ativista dos movimentos sociais, né? Então, meus finais de semana, a maioria das vezes, é ou numa comunidade reformando uma casa, ou é levando comida, marmita para as pessoas moradoras de rua, ou é atuando com crianças em formação, desenvolvimento. Que legal. E eu vejo esse poder que a gente tem, né? A palavra poder às vezes move, né? Eu vejo que a gente tem um poder de fazer algo na vida de alguém, mesmo que seja o mínimo que a gente consegue transformar e criar uma história de sucesso. Então esse processo me inspira muito quando eu ouço essa história dessa mentorada. Parabéns. Obrigado. Adina, muitas organizações, eles têm receio, né, de errar quando eles vão falar de diversidade, quando eles, né, vão comunicar e entrar muito nessa pauta. Que conselho que você daria para essas empresas? Eu também tenho medo de falar, porque a gente cria baias, a gente cria um invisível, a gente cria um receio. Eu me recordo que a gente tinha medo de falar se é negro, se é preto, se é pardo. A realidade, eu sou negro, tá aqui estampado. Então, assim, tem que ter medo de receio. E a gente ainda tem muito receio de se comunicar, de falar com essas pessoas, quando de verdade eles querem ser ouvidos, eles querem ter a voz deles para também ensinar. Para a gente. Eu tive durante muito tempo na minha equipe uma pessoa que era trans, e assim, por sorte é uma trans que tem muito contato, né? É uma pessoa de bastante influência na mídia e tudo. E eu falava com ela, olha, tem coisas que eu tenho receio de falar contigo. Porque eu não sei se eu vou usar a palavra certa, se eu vou conjugar o termo certo, então. E ela, super natural, falava para mim, seja você. Se você falar alguma coisa que eu não gosto, eu vou te falar. Você está falando uma coisa que eu não gosto, que não está legal comigo, e você corrige, a vida segue e a gente vai fazer isso. Então, primeiro a gente tem que não ter medo. Primeiro a gente tem que ter diálogo com essa população, e aí você vai balizando aonde eu tô, aonde não tô. Agora, é claro que a gente não é preparado para falar disso, né? Então, assim, e a organização não é preparada, a gente vem cheio de estereotipos, a gente tem muitas piadas relacionadas a isso que não é legal. Então, eu recomendo que as empresas entendam como fazer um letramento racial, como buscar. Isso não é nada difícil, não é nada fácil. Então, assim, o letramento racial ajuda bastante também a gente poder entender como eu faço essa pessoa se sentir pertencida, se sentir presente, né? Sentir o senso de pertencimento dentro dessa organização. E aí a gente consegue, de fato, fazer essa transição tranquila. A gente falou bastante aqui ao longo da nossa conversa sobre nova geração. Né? E a gente vê que a nova geração ela tem chegado nas empresas com mais voz, olhando com mais consciência para esses temas. E na sua opinião, você acha que a geração Z, por exemplo, está mais preparada para falar de equidade racial? Extremamente. Acho que sim. E num ponto de falar e discutir. Empresas que você tem espaço de fala dessas pessoas. Quando eu comecei na Pepsi, por mais que ela, em nenhum momento, desde que eu comecei da Pepsi, que eu me senti com o poder de fala diminuído porque eu sou negro, eu me senti em diversos momentos não pertencente a um grupo de brancos. Mas nunca que esse grupo de brancos me intimidou por ser negro, em nenhum momento. Tem locais que não tanto. Na Pepsi, por exemplo, você não consegue ver isso. E quando você tem esse espaço, essas pessoas falam, eu tenho um bate-papo com o presidente, eu tenho um bate-papo com o diretor, e eu toco num ponto que me incomoda, no sentido de trazer essa negritude, trazer meu pertencimento negro. Olha, isso aqui não está legal do ponto de vista X, do ponto de vista Y.
essas pessoas se sentem mais representadas e a gente vê que, de fato, elas estão fazendo isso. E isso vem de quê? Da geração Z. Você vê que eles são mais ávidos a fazer perguntas voltadas para isso, você vê que eles estão mais antenados em coisas que estão acontecendo no ambiente e traz isso para uma realidade organizacional. E eles vão moldando literalmente a natureza do ambiente de trabalho. Ao passo que a escolha deles hoje é de empresa que eu olho. Então, putz, eu vou entrar na empresa X, eu vou lá num Glassdoor, eu vou lá em outro negócio e falo, como é essa empresa de diversidade? Não é legal. Exemplos que essa empresa trabalha de diversidade. Poxa, aqui não está pauta de negros na agenda dela de ESG. Não quero. Vou escolher, eu vou para uma que é X. E na maioria das entrevistas que eu faço hoje com essa população, a primeira pergunta é, eu vim porque eu gosto da PepsiCo, a forma com que você se conecta com os negros, para mim, me interessa bastante, porque pesquisou antes. Eu não estou ali porque eu sentei para fazer uma entrevista ou porque é oportunidade de emprego. Eu estou ali porque também eu preciso trabalhar, mas que também é um local onde eu vou me sentir seguro, onde eu vou me sentir incluída, onde eu vou me sentir respeitada, e por isso eu quero estar nessa empresa. Muito bom. Bom, para a gente fechar, Dinan, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo o nosso podcast, qual que é o seu convite, né? Como você chama essas pessoas aí para transformar a consciência em ação e trazer isso para a realidade? Olha, eu diria que o convite é façam a parte, faça diferente, né? A gente vem de novo uma reparação histórica de muitos anos e que as pessoas às vezes são indiferentes. E eu sou indiferente às vezes sem sentir. Quando eu não sinto empatia por essa pauta, quando eu questiono por que a gente fala em cota, por que a gente fala em oportunidade racial, por que eu falo em cota em faculdade, por que eu falo em programa de inglês para o jovem, enfim, como eu falo, um programa técnico voltado para essa população jovem, e eu sinto uma diferença com relação a isso, é porque eu não estou engajado nessa pauta e eu não consigo transformar essa pauta. Então, primeiro é empatia com uma causa real, uma causa estatística, uma causa global. Você vê aí num mundo mais famoso que todo mundo vive e todo mundo vê, né? Você vê casos não isolados de racismo no futebol. Vamos trazer para uma coisa que todo mundo vê hoje. Então, se eu quiser ignorar isso, se eu virar e falar que isso não é real, eu estou de novo ignorando que eu preciso ter mais empatia com essa causa. Então, assim, precisa ter empatia sim com a causa, eu preciso não aceitar que isso é normal, eu preciso me engajar para que, de fato, a gente mova a sociedade, a gente tenha um mundo mais igual e que essas pessoas negras também tenham suas oportunidades. Ótimo. Obrigada, Dinan. Quero te agradecer. Foi um papo maravilhoso. Como que as pessoas te acham no LinkedIn, nas redes sociais, para se conectar com você, falar mais desse tema? Ah, legal. Eu sempre falo que é super fácil me achar em rede social, LinkedIn todo, né, gente? A Dinan Rosário é um nome muito comum. Então, a Dinan com D mudo e N no final, já consegue me achar pelo LinkedIn, a Dinan Rosário, no Instagram também, @Dinan Rosário. Então, mandem lá os convites, eu tô super disposto a ouvir, trocar ideias, experiências com todos que queiram, tá? Agradeço imensamente, de novo, para mim é um privilégio vir falar de uma pauta tão importante, de uma pauta que se eu tiver a oportunidade de que a minha fala atinja e mova e transforma 2, 3 pessoas com essa oportunidade, para mim, eu já cumpri uma missão importante que eu espero ter nessa pauta que eu sempre defendo e estou sempre ávido a defender. Obrigada. Obrigado, Poliana. E para você que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigado. Acompanhe a gente no Spotify, no YouTube e ative o sininho para os próximos episódios. Até lá!